eu queria dizer é que ninguém me avisou nada dessa... Eu tô com vários trotes hoje, né? Mandaram para outro lugar, não avisaram que tinha uma fala, né? Mas ainda bem que a gente está em um clima bastante amistoso, né? Mas assim, é um improviso, né, na verdade, que eu vou dizer. Porque se tivesse avisado, a gente até tem uma apresentação pronta, né? Apesar de não ser especificamente monitoramento e avaliação, não é a parte que eu coordeno dentro dessa parceria que a gente tem com o Ministério, eu vou falar isso, mas aquela apresentação, por exemplo, da Ana Lenara, eu mostraria o sistema, né? Então, na verdade, eu vou falar algumas coisas sobre isso, né? Então, eu sou professor da UFMG. A UFMG ela é vista hoje como um local, especificamente o Departamento de Educação Física e esse grupo que dialoga já há vários anos com o Ministério, e falo Ministério porque foi mudando, né, várias vezes, é visto como uma instituição que construiu aí, tem uma certa expertise para lidar principalmente com formação em projetos sociais, né? Então eu faço parte desse grupo, né? Estou falando em nome desse grupo, né? Então, nós somos professores dessa área, né? A gente tem uma área de lazer lá, como eu disse, nós temos um programa, né? No meu caso, eu pesquiso um dos temas, né, que eu me dedico mais, a graduação e a pós-graduação, é monitoramento, análise e avaliação de políticas públicas de esporte e lazer. Bom, então a gente tem um TED com o governo federal, né, que é um termo de execução descentralizada, sendo que o que nos cabe, isso foi ampliando ao longo do tempo, né, mas o que nos cabe é atuar na formação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de programas sociais de esporte e lazer, né, especificamente, né, do esporte de lazer e esporte recreativo, né, vamos dizer isso para seguir a terminologia institucionalizada, né? Então a gente faz isso, né? Porque aí os exemplos que eu vou dar vai ser mais do programa Esporte e Lazer da cidade, né? Que é aquilo que é o que está mais consolidado, né? Que é aquilo que a gente está mais tempo atuando, então é mais fácil mostrar, ainda mais sem uma preparação mais anterior, né? Falando um pouco do PELC, né? Então o PELC é um programa que surgiu em 2003, como a Bia disse, né? E que tem como objetivo democratizar o acesso ao lazer e ao esporte recreativo. Ele é um programa nacional, então isso já traz um desafio no que diz respeito a esse processo de formação, acompanhamento, monitoramento e avaliação, né? A Carol, por exemplo, está dizendo essa coisa de territorialidade, né? Isso é uma das diretrizes do PELC, né? Valorizar a cultura local e realmente fazer isso é um grande desafio, porque um programa, uma ação que é bacana em Caxias, talvez não seja bacana em como é que é a cidade que eles estão hoje? Lá no Angelical, né? Então, Angelical. Aí tá tendo uma formação agora em Angelical. Você fala isso pro meu chefe depois? É fundamental, né? Vem essa fala, né? Isso é fundamental, né? É uma diretriz do PELC, né? Então é um desafio, né? Isso, mas também é uma riqueza. Ao mesmo tempo que é um desafio, a gente acredita que é uma riqueza do programa, que é justamente lidar com essa diversidade, valorizando a diversidade, não levando coisas padronizadas, né? Vamos dizer assim, né? E o PELC é um programa que valoriza a formação. Então a gente acredita que o principal legado do PELC é a formação. É aquilo que as pessoas que se envolveram, que a gente chama de agente social, né? Como eles eram e como eles são depois do programa, né? Ele tem uma meta ambiciosa, que é o da municipalização, a diretriz do PELC, então aquilo que já foi dito aqui, né? Acho que o João falou também, que é a ideia de que quando o programa sai, o Ministério sai, as ações continuam no local onde funcionou, né? Só que eu tenho tentado entender essa ideia de municipalização numa visão mais ampla, né? Há um mês atrás eu até participei de uma banca de doutorado, que o doutorando, né, hoje doutor, discutia justamente essa questão de municipalização do PELC. Porque se a gente for olhar a municipalização como algo, então o programa continua acontecendo assumido pela prefeitura, por exemplo, é muito pouco a municipalização. Mas eu acho que não é só isso. Municipalizar políticas, no plural, significa talvez, agora tem Conselho Municipal de Esportes, antes não tem, agora a população se envolve mais,
Agora existe um orçamento, mesmo que não seja maior, mesmo que não seja voltado para uma ação especificamente, igualzinho ao PELC, né? Então acho que municipalizar é, na verdade, o município se desenvolver no que diz respeito a políticas de esporte e lazer e não necessariamente seguir igualzinho o PELC. Até porque nós não queremos levar a verdade, né? Pode ser que a experiência do PELC diga, ó, a gente quer, mas a gente não quer bem isso, a gente quer outra coisa, vamos construir esse outro caminho, né? Mas assim, nesse processo de municipalização, a formação é algo fundamental, né? Então, o papel primeiro da UFMG, a UFMG foi chamada, vamos dizer assim, pelo Ministério, já há bastante tempo, né? Nosso primeiro TED era a formação, vocês vão cuidar da formação, né? Na época eu não estava ainda, né? E aí construiu-se durante muito tempo todo esse processo de formação, acompanhamento monitoramento e avaliação, né? Então só para dar um exemplo do PELC, né? Então esse processo de formação, os convênios do PELC de 24 meses, né? Contando a estruturação, o funcionamento, existem 4 momentos de formação, 4 módulos, que são, quando o formador vai lá no convênio fazer, dar aula, criar os processos, desenvolver os processos formativos. Não quer dizer que ele só vai lá nesses 4 momentos, ele está o tempo inteiro em contato, né? E também a equipe que fica no Ministério, mas os 4 momentos formais, presenciais são esses, né? Que a gente chama de módulo introdutório 1, módulo introdutório 2, módulo de avaliação 1 e módulo de avaliação 2. Então só para ter um panorama disso, né? Então o módulo introdutório 1, ele acontece ele ocorre em 3 dias e ele acontece antes do início efetivo das atividades, né? O módulo introdutório 2, ele também acontece em 3 dias e é no segundo mês de execução, né? O AV1, ele acontece em 2 dias e ele acontece no 10º mês de execução. E o AV2 também em 2 dias, no 18º mês de execução, quando está terminando. Então o módulo de avaliação final. Além disso, a gente tem não é um módulo, né, mas também uma ação que chama visita pedagógica, que acontece antes do AV1. Esse é o ideal, né? Então um dia antes tem um dia de visita pedagógica e depois de formação. Bom, nós temos atualmente 18 formadores, né, dizia essa questão da territorialidade, selecionados via edital público de todo o Brasil, né? Então tem gente que mora no Rio Grande do Sul, tem gente que mora no Nordeste, no Sudeste, e assim sucessivamente. A ideia, quando de formação da equipe, dessa capilaridade, vamos dizer assim, foi justamente pensando nessa proximidade e nessa capacidade de trabalhar com as diferenças regionais, com as realidades, né? Só para dar um número, né? De julho de 2017 a junho de 2019, que essa vigência desse TED atual que nós temos, desse termo de execução descentralizada, né, 8.762 pessoas participaram da formação, né? Na verdade, não são pessoas diferentes, né, porque se a pessoa participou do M1 e do M2, ela conta 2 vezes, né? Mas houveram 8.762 momentos de formação por pessoa, vamos dizer assim, né? Então é um programa que, assim como o PST, ele enxugou muito nos últimos anos, por vários motivos, né, que não vem ao caso, mas que mesmo assim ainda tem um número significativo, né? Acho que esse número de formações é bastante significativo, né? Bom, e além da formação presencial, a gente tem também um processo de formação à distância, né? Essa hora já estava no Ministério, inclusive eu entrei primeiro atuando eu era o coordenador da EAD, né? Depois fui mudando de função também, mas a ideia foi justamente amparar esse processo, incrementar, revigorar, né? Se tornar mais robusto esse processo de formação, né? Então a gente tem também um processo de formação à distância. Atualmente são 23 cursos diferentes, né? Todos pensados a partir dos programas sociais. Então, quando a gente começou a pensar na EAD, eu lembro, a gente tinha um encontro de formação, que é um evento que a gente faz com toda a equipe, né? Aí o nosso próximo, agora é na semana que vem, lá na UFMG, teve um encontro de formação em Vitória. Algumas de Bia não estava, a Stephanie já estava, né? Letícia não. E eu lembro que a gente estava começando a programar esse encontro de formação, aí uma das minhas tarefas nesse encontro foi ficar conversando com todos os atores, perguntando, olha, o que você acha que as pessoas precisam saber para os nossos programas funcionarem. Na época era PELC Vida Saudável, né? Ainda junto, estava separando, tinha acabado de separar, para os programas funcionarem e que não dá conta da formação presencial.
precisa disso, precisa disso. Aí a gente foi criando os módulos de curso. Começou com 4 cursos, hoje nós temos 23. Né? E desde o momento a gente também já ampliou, né? A ideia na época foi, não, nosso público principal é o PELC, né? PELC Vida Saudável na época. Mas na verdade a gente pode fazer um movimento muito maior, que é formar gestores públicos. Né? Tanto pessoas que são gestores, como pessoas que podem ser gestores. Então os cursos são abertos. Né? Existe o privilégio, hoje tem uma procura muito grande, né? Então, na dúvida, atende o agente social dos programas sociais do Ministério. Mas também atende qualquer pessoa que quiser fazer o curso. Né? Então tem até os dados, são muito legais. Né? E hoje, esses 23 cursos, eles têm material didático, parte deles impresso, parte em e-book. Ele é desenvolvido através de uma parceria com o Centro de Educação à Distância da UFMG. As pessoas recebem o certificado da UFMG, é bem bacana. Né? Todos 100% gratuitos, tutores que acompanham. Né? Todo um processo bastante robusto que foi desenvolvido aí ao longo desses anos. Né? Bom, mas eu acho que o que interessa mais aqui é o nosso sistema de monitoramento e avaliação. Aí nós temos, na verdade, 2 sistemas de monitoramento e avaliação. A gente tem o MIBOE, né, que ele foi criado para o PELC, né, e hoje ele dá conta do PELC e do Vida Saudável. E nós temos um outro sistema de monitoramento e avaliação, que eu acho que não tem nome, né, que ele atende os projetos. Tem nome? Tem o nome dos projetos. Que ele atende os projetos emergenciais do Rio de Janeiro, que na verdade não é mais emergencial do Rio de Janeiro, mas ele surge dessa maneira, e agora a gente está nesse momento de transição, né? Até agora, semana passada a gente estava conversando sobre isso, né, em Brasília, mas parece que o caminho é esse sistema dos projetos emergenciais também incorporarem os novos projetos que vão estar também sobre a alçada, vamos dizer assim, de formação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da UFMG. Né? Então, mas eu vou falar do MIBOE, que é o sistema que eu conheço melhor e que também já está mais consolidado. Né? Então o MIBOE surgiu a partir de 2013, né, um desafio, uma provocação feita pelo Ministério, que a gente precisava, o Ministério precisava, tinha interesses, nós somos mobilizados, chamados, né, desafiados a contribuir com o sistema de monitoramento e avaliação. Né? Então já existia um estudo feito pela PUC, através de uma chamada, de uma pesquisa induzida, né? Pela PUC Minas Gerais, e a partir daí foi só tudo bem, bacana essa pesquisa, mas a gente precisa de um sistema de monitoramento e avaliação, algo mais cotidiano, dinâmico, e aí nós começamos a trabalhar com isso. Né? Então, o MIBOE é um nome indígena que significa o ensinado. Né? Então, em 2013 começou esse processo. Né? Então, como é que se deu isso? Né? Então, foi contratado uma assessoria técnica, né, que é o Dirceu, né, que é de Maringá também. Maringá, não é, Bia? O de Maringá está na moda. Dirceu é de Joinville, mas ele Joinville. é pessoal de Maringá. Joinville, é verdade, ele é de Joinville. Ele trabalha com o pessoal da... Ele mora em Joinville, é verdade. O Dirceu, que mora em Joinville, e também do lado da FMG, né, foi contratada uma professora especialista nisso, que é a Márcia Soares, que é uma professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que trabalha, pesquisa há muito tempo sobre avaliação de políticas públicas. Ela está afastada do pós-doutorado, mas está voltando agora o mês que vem. Muito desse desafio foi também por causa do PST, porque o PST já tinha algumas coisas estipuladas, estabelecidas, e o PELC não, até pela dinâmica do PELC. O PELC tem uma lógica bem diferente do PSD. Né? Bom, então é isso. Então esse sistema, e aí foi criado um processo. Eu queria muito apresentar os dados, mas eu não trouxe, né? Eu não sabia. Mas eu queria falar algumas coisas. Né? Então, por exemplo, dá para falar algumas coisas. Então, o MIBOE ele é um sistema que permite a gestão, né, e a avaliação. Né? Então, como assim a gestão? Né? Então, eu quero olhar os dados do convênio do PELC do Vida Saudável. Está lá no MIBOE. Né? Então, você sabe quem é o coordenador. Fiquem à vontade aí para vocês viram que o MIBOE mais do que eu. Você sabe qual que é o projeto pedagógico do convênio, toda a diligência, toda a alteração que foi feita está registrado lá. Você sabe qual que é a grade horária do curso, quais são as oficinas, a grade horária do convênio, do núcleo. Você sabe quais são as oficinas que são oferecidas, dentre outras coisas. Então lá está tudo registrado. Então ele é um elemento de gestão. Né? Mas ele também é um
um sistema de monitoramento e de avaliação, né? E a gente está nesse processo, né, de utilizar ele mais como avaliação e não só como gestão, né? O que é um processo, né? Porque a construção de um sistema ele é extremamente complexo, né? E complexo porque ele envolveu tanto o desenvolvimento propriamente dito da ferramenta, e aí eu disse o que responde, eu não sei dizer, né? Mas é desafiador, né? Como ele envolve a mudança cultural das pessoas que estão envolvidas no processo, né? Então, no início, no PELC, a gente trabalhava com planilha de Excel, com relatório Word, né? E aí, no momento de transição, né, os formadores, por exemplo, que são um dos grupos que alimentam o Mimboé, eles tinham que trabalhar com as duas coisas. Eles tinham que entregar a planilha de Excel e a folha do Word, porque a gente não sabia se o Mimboé dava certo, estava nesse processo de migração, mas ele também tinha que fazer o sistema, e aí ele resistia, né? Não vou fazer trabalho dobrado, né? Mas eu lanço no sistema e some, e sumia mesmo, né? Eles sabem melhor do que eu some, mas agora some uns poucos. Mas agora some uns poucos. Então, assim, é um grande desafio, né? Mas um desafio que foi avançado muito. Então, foram feitas inúmeras atividades. Então, a gente fazia oficina para ensinar as pessoas a usarem. A gente fazia encontro, oficina e debate para que os vários atores alimentem com informação o Dirceu e sua equipe sobre como que tem que ser, como é mais interessante, quem pode. Então, foi feito inúmeras, um processo bastante demorado e que hoje, depois de 6 anos, a gente avançou bastante, né? Avançou bastante. Então, qual que é o pulo do gato, vamos dizer assim, para a parte de monitoramento e avaliação, né? É o que a gente chama de extrato de indicadores, né? Então, hoje, o Mimboé permite, né, extrair, através de uma ferramenta, eu não vou saber explicar o termo, né, uma série de elementos muito legais para a gente poder olhar a política, né? Indicadores naquele sentido de olhar e aquilo subsidiar suas ações, né? Então, vou dar um exemplo, né? São produzidos relatórios, né, frequentes, são publicados artigos, né? Então, vou dar um exemplo. Esse dado aqui, a gente apresentou na reunião da semana passada, mas esse aqui é um pouquinho atrasado, não consegui abrir o atual, né? Então, por exemplo, lá no Mimboé a gente olha, por exemplo, os convênios do PELC Vida Saudável, em que cidade eles estão, por exemplo, né? Aí eu quero pensar onde eles estão distribuídos com relação qual é a distribuição desses convênios com relação ao tamanho da cidade, né? Então aqui é um número, eu vou falar, é simples, né? Então, por exemplo, no finalzinho de 2017, a gente tinha em municípios com até 5.000 habitantes, 5 convênios. De 5.001 a 10, 2 convênios. De 10.000 a 20.000, 8 convênios. E assim vai, né? A faixa populacional que mais tinha convênios era de 101.000 a 500.000 habitantes. Né? Então esse é um dado para se pensar, né? Outras pesquisas e outros dados do Mimboé, ou de até outras investigações, por exemplo, para dialogar com esse dado, mostram que as cidades menores elas têm mais dificuldade para executar políticas públicas de esporte e lazer, né? Por uma série de motivos, né? Então, quando a gente olha isso, a gente fala assim, mas o PELC está mais presente nos municípios que têm mais facilidade de executar essa política. Por um lado, isso é óbvio, né? Porque a execução da política, inclusive do PELC, na verdade, não é em parceria, né, com o governo federal, requer uma série de elementos burocráticos que as cidades grandes conseguem vencer mais do que as menores. Então, vamos lá, né, dar um exemplo. Então, inscrição das atividades sistemáticas. Qual que é a medida? O número de inscritos, como esses inscritos se distribuem por sexo, cor, faixa etária, se tem deficiente ou não, quantos, em relação a essas pessoas com tais características, de acordo com o censo do IBGE. Então vamos ver se o município tem 12% de deficientes de acordo com o censo do IBGE. Qual que é a presença desse público nas oficinas em relação a essa porcentagem? Então essa é uma medida que mostra esse indicador, né? Então onde que se coleta isso, né? Então, nos dados do IBGE, no projeto pedagógico e no relatório de visita pedagógica, que é construído lá e que é preenchido um dia antes do modo de avaliação. Então só para dar um exemplo, né? Então aí nós temos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos, né? E para cada um desses 7 objetivos foram construídos indicadores, para cada um desses indicadores as medidas que vão compor e
está estipulado também onde que essa informação é coletada. Então já foi feito um primeiro avaliação disso, né, através de uma amostra, né, e existe já um relatório desse tipo de avaliação, né, desse monitoramento que nós estamos fazendo. Né. Dizer que a minha dificuldade de falar é porque eu não coordeno essa parte. Né, cada um tem uma etapa, a gente tem uma equipe ampla, né, e como eu hoje sou subcoordenador geral, vamos dizer assim, coordenador do professor Helder, eu acabo me envolvendo um pouco com todas as ações, por isso que eu também tenho ideia do que está acontecendo. Né? Mas a equipe que trata disso é uma outra equipe, e aí sim, eles que dominam bastante esse processo. É isso que eu queria... e aí uma outra ação que nós estamos fazendo agora também é um survey com o beneficiário. Né? Então a gente tem tudo isso que eu disse, não olha o beneficiário, né? Olha de maneira indireta. Né? Então agora está sendo construído, né, sendo feito um esforço da FMG junto com o Ministério, né, para que seja feito um survey com os beneficiários. Então tem o primeiro processo de cadastro dos beneficiários, né, de melhorar esse cadastro, isso está sendo feito, foram feitas várias chamadas, atualização de dados, e-mail, etc. E aí a gente já elaborou um instrumento, né, bastante grande, e estamos fazendo alguns ajustes e acertando algumas questões com o Ministério para a gente possa fazer esse survey com os beneficiários, que também é um elemento importante aí para o monitoramento e para a avaliação dos programas. Né? Estou falando especificamente do PELC, mas a ideia é que isso também esteja presente em todos os outros programas aí que a gente contribui. É isso que eu pensei em dizer. Não sei se alguém quer colaborar ou perguntar alguma coisa. Como que seria para nesse survey aproximar com essa questão? Você acha que tem alguma interação? Pergunta difícil, né? É difícil. Até porque a gente nem viu ainda o atual instrumento deles, né? Num primeiro momento, Ângelo, eu acho que são perspectivas diferentes, né? Que elas podem dialogar, porque assim, acho que existem duas possibilidades de diálogo. Uma coisa uma pesquisa ajudando a outra no seu próprio desenvolvimento. Esse é um tipo de ajuda. Outra coisa duas pesquisas ajudam a compreender melhor o fenômeno. Esse segundo, né, eu acho, com certeza, isso vai acontecer. Né? Então, uma pesquisa, por exemplo, que lide com indicadores de desenvolvimento motor, né, com certeza ajuda a gente com certeza contribui para a gente olhar o fenômeno, da mesma medida em que um survey também. Agora, um processo ajudar o outro, precisa pensar sobre isso, né? Mas é possível, né? Então, vou viajar aqui, né? Talvez, eu não sei qual é a perspectiva, mas vamos supor que essa perspectiva dessa avaliação que eles estão desenvolvendo seja executá-la inicialmente em alguns grupos. Fazer um estudo piloto em alguns grupos. Talvez o grupo a ser escolhido possa surgir a partir desse survey. Então, através do survey, a gente identifica um perfil, né, de uma determinada localidade, onde a gente possa pensar, olha, esse daqui pode ser um local interessante para a gente poder começar a pensar. Então, eu não sei, por exemplo, eu não vou saber dizer, né, mas na medida que você tem um survey, você pode, inclusive, modificar também a sua outra coleta. Né? Então, dependendo dos dados que se coletam no survey, de repente eles podem pensar, né, aqui vale a pena a gente ampliar esse instrumento e perguntar mais coisas. Não sei, acho que é muito prematuro poder pensar nisso.